E se eu te dissesse que a reencarnação não é invenção moderna, nem exclusividade da doutrina espírita, mas está presente da primeira à última página da Bíblia? Do Gênesis ao Apocalipse, há sinais, palavras e histórias que só fazem sentido se aceitarmos que a vida não termina e que voltamos, quantas vezes forem necessárias, até atingirmos a perfeição. Severino Celestino nos conduz por um mergulho nas escrituras originais, revelando traduções esquecidas e ocultadas pelo tempo. Ele mostra que Moisés, Davi, Salomão, os profetas e o próprio Jesus falaram disso, às vezes claramente, outras de forma velada. Do nascer de novo ao retornar à terra dos pais, das visões de Elias à volta de João Batista, a mensagem é clara. A vida é contínua, e cada retorno é oportunidade e responsabilidade. Mas por que esse conhecimento foi abafado por séculos? O que muda na sua fé quando você entende que o seu destino não é decidido em uma única vida? Hoje, você vai enxergar a Bíblia como talvez nunca antes. Fique comigo até o fim, porque esta revelação pode abalar tudo o que você acreditava sobre a eternidade. Hoje o tema é reencarnação na Bíblia. Por esse título você já sabe quem é o nosso convidado, não é mesmo? Ele já esteve aqui e é com muita alegria que nós estamos novamente com o Severino Celestino. Muito obrigada pela tua presença aqui no programa Transição, Celestino. Eu que agradeço, Adelmar, mais essa oportunidade de estar aqui com você, falando sobre um tema que ninguém pode fugir dele. Ninguém pode deixar de reencarnar, senão não atinge a perfeição. Não é isso? E a primeira pergunta que eu já te faço é isso. A Bíblia fala de reencarnação, Celestino? A Bíblia, eu posso até lhe dizer que a Bíblia talvez fale de reencarnação mais do que a própria doutrina espírita. É mesmo? Porque dificilmente você encontra um livro da Bíblia que não fale de reencarnação. Desde o Gênesis ao Apocalipse, existem passagens que falam de reencarnação. A reencarnação faz parte do judaísmo. Eu me surpreendi quando meu professor de hebraico, que eu estudava na época com ele, que eu falei de reencarnação, ele disse assim, daí eu também sou reencarnacionista. Eu digo, e vocês acreditam na reencarnação? Eu disse, acreditamos, nós temos certeza, quem precisa acreditar é você. Eu achei até interessante a colocação dele, e ele até usou uma expressão que eu não esqueci mais, disse assim, você pensa que o Kardec tirou de onde a reencarnação se não foi da Torá? E ele disse, sou reencarnacionista porque a reencarnação está na Torá. E o que está na Torá a gente não discute. Foi até porque eu observei que nós poderíamos, nós espíritos falamos muito em reencarnação e os judeus não falam. Isso a gente não fala porque o que está na Torá não precisa ser. Olha só. É tanto que Jesus praticamente não falou de reencarnação, a missão dele não era falar de reencarnação, era falar da reforma do homem, da mudança interior, do amor. Essa foi a missão de Jesus. Embora ele tenha falado em muitas passagens dos evangelhos sobre isso, nós podemos até ver essas passagens que eu considero bem marcantes, mas a reencarnação, se você pegar o livro do Gênesis, o Gênesis 2, versículo 7, você vai encontrar lá no texto original dizendo assim, vai ser Yahvé Elohim et Hadam, ou seja, e formou Yahvé Elohim o homem. Não um homem, daí que já mostra que Adão não foi um homem, foi um símbolo da humanidade, como bem coloca Kardec no Livro dos Espíritos. Então, et Hadam é um objeto direto, o homem, não um homem. Aí diz assim, Afar min ha-adamah, do pó da terra. Vebaipav soprou em suas narinas, Neshamat Haim. Neshamah em hebraico é sopro, alma. Só que ele coloca um sopro, Neshamat é um genitivo construto no hebraico, que significa sopro de alguma coisa. A palavra Neshamah, Neshamat Haim, e a palavra Haim em hebraico, vida, não existe singular. Então nós fomos criados, o primeiro sopro divino em nós foi um sopro de vidas, e não um sopro de vida. Você não encontra nenhuma tradução com essa colocação. Nós traduzimos o Bereshit e comentamos lá, que pode muito bem ser entendido como sopro de vidas para múltiplas existências. E nós não fomos criados para uma só. Daí a imortalidade da alma, a alma é imortal e as vidas físicas são mortais. Daí porque Paulo disse que o homem só morre uma vez. Porque muita gente diz que Paulo em Hebreu 9:27 nega a reencarnação. Sim, isso não, mesmo. ele disse que o homem morre uma vez, mas ele não disse que o homem não nasce uma só vez.
porque Jesus falou em nascer de novo. Sim. Então, a Bíblia está desde o Gênesis até o Apocalipse falando de múltiplas existências. A palavra hebraica guigal, que é rodas, guigul neshamot, fica rodas da alma, que o grego chamou de metempsicose e que outras civilizações também dão outros nomes. Sim. Mas o guigul neshamot é a reencarnação, que está lá, a corrente cabalística judaica, que é a corrente mística, todos os judeus ortodoxos, assídicos, aqueles de chapéu, peó, Sim, todo aquele, sim. todos são reencarnações. Sim. Em algumas passagens da Bíblia onde encontramos a referência da reencarnação Tem muitas. celestina. Eu vou só citar. Cita algumas. Eu vou citar algumas interessantes, inclusive Sim. curiosas. Você vai me ajudar em ler um salmo, que é: Davi foi um grande reencarnacionista. Os salmos de Davi são salmos de esperança. O salmo 16, o 71, o 19, o 23, são salmos que diz assim: Deus, meu Pai, eu te amo, eu te louvo, porque tu não deixas minha alma eternamente no Sheol. O que significa que Sheol em hebraico é inferno. O inferno, segundo Davi, não é eterno. É um local que você vai e depois volta. Isso tem muito a ver com os nossos umbrais Sim. na doutrina. Então o Salmo 23, que todo mundo lê: o Senhor É meu pastor, sim, diga o e restante. nada me faltará. Pronto. Curiosamente, esse salmo a gente traduz há mais de 2000 anos erradamente. Porque o termo original diz assim: Yahvé Roi Lo Erissá. Ou seja, Deus é meu pastor. Sim. Lo em hebraico é não. Erissá é o futuro do verbo lerrasser em hebraico, significa sofrer falta. Então Davi diz assim: Deus é meu pastor, não me faltará. É Deus que não me falta. Deus é que não falta. Que não falta. Então, quando a gente diz nada me faltará, a gente está querendo nos prover de coisas materiais. Questões materiais, E que é a chamada, a tão conhecida teologia da prosperidade, trabalha em cima dessas coisas, Sim. de questões materiais. Quando, na verdade, no texto original, não existe isso. É um salmo que Davi recitou, ou criou num momento dificílimo. Ele estava fugindo do rei Saul no deserto. É um salmo de esperança, é um salmo belíssimo, porque eu considero, no momento da dificuldade, que Davi estava um exército perseguindo e um deserto na frente. Nossa. Eu já entrei no deserto não tem nada. O deserto é o local onde você descobre que Deus realmente existe, Perfeito. que é o que sobra. É verdade. No deserto é só Deus. É. E Davi vê isso. Deus é meu pastor, não me faltará. Não me faltará. Em verdes pastagens me fará, porque todos os verbos desse salmo estão no futuro. Quer dizer, ele está prevendo o que vai acontecer. Para verdes pastagens me fará descansar, para as águas tranquilas me conduzirá, fazendo minha alma retornar. Isso é o que diz. Quer dizer, é o princípio do retorno à vida física através do líquido amniótico, que é a água da vida, a água da tranquilidade. E ele diz: ainda que eu atravesse o vale da sombra da morte, nada temerei, porque tu estarás comigo. E ele conclui o salmo dizendo assim: certamente que bondade e benevolência me seguirão todos os dias das minhas vidas e não da minha vida, como todo mundo traduz. Então é um salmo perfeitamente reencarnacionista. E aí a gente conta, Jó diz lá, Jó diz assim: somos de ontem e não sabemos nada. Me farás reviver da minha dor, ou seja, Senhor, vem e concedeu-me a tua salvação. Salvação o que é? É a libertação. Ele diz assim: eu acredito que eu reviverei, que o verbo lerraiot em hebraico é reviver, e em minha carne verei a Deus. Quer dizer, ele vai voltar, vai reencarnar. Você vê o Salmo, mais outros Salmos, 71, que Davi fala dessas questões, e você ainda tem o livro de Jeremias, o livro de Ezequiel, que falam de eu sou o Senhor teu Deus, te retirarei da tua tumba e vos reporei em vossa terra, para que vocês saibam que eu sou Deus, que prometi e fiz. Ezequiel 37. Então tem muitas passagens, uma atrás da outra, desde o Gênesis, Deus conversando com Abraão, diz assim: em tranquilidade irás para os teus pais. Ou seja, serás sepultado junto com os teus pais, os teus ancestrais. Sim. Porque é só na quarta geração que a vingança dos amorreus virá. Que quarta
geração é essa? Quarta, encarnação. O Eclesiastes de Salomão diz assim, capítulo 1, geração vai, geração vem e a eterna permanece a mesma. Os rabinos dizem que leia geração e encarnação. Então uma vai, outra vem. Isso está de acordo com o livro dos Espíritos, quando fala do planeta de expiação e prova, que é a Terra, que uma geração vai, outra vem, a Terra continua, essa escola que é a nossa eterna escola da vida. E vai por aí, minha filha, a gente não perde até Malaquias. Malaquias 13 diz assim, eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. Elias viveu lá no tempo de Reis, 750 anos antes de Cristo. Como é que ele ia enviar? Enviar como? Profeta Elias. E Jesus chega em Mateus 11, ele diz assim, o que fosse ver no deserto, falando de João Batista, um caniço balançado pelo vento, um profeta, eu vos digo que é muito mais que um profeta, porque dentre os filhos de mulher, ninguém foi maior do que João. E se vocês querem saber, é ele, o Elias, que devia voltar. Isso é direto. Porque se os profetas, Isaías falou, Isaías 40, ele fala de uma voz que clama no deserto, que era João, preparando o caminho, endireitando e aplanando as veredas. Está lá, Isaías 40. Depois Malaquias diz que Elias viria. E Jesus confirma, se vocês querem saber, é eles que o Elias devia voltar. Porque a Torá e os profetas profetizaram até João. Por quê? A Torá e os profetas falavam da vinda de Jesus. Se ele estava ali e João identificou, acabou a profecia em Israel. E Jesus, quando termina a transfiguração, lá em Mateus 17, que eles descem do monte, que ele fala com Moisés e Elias, os discípulos dizem assim, Senhor, não é dito pelos profetas que Elias virá? Aí Jesus diz assim, realmente Elias há de vir para restaurar todas as coisas. Mas em verdade eu vos digo, Elias já veio. Fizeram com ele tudo o que queriam. E aí conclui o evangelista. Os discípulos entenderam que era de João Batista que ele estava falando. João Batista tinha acabado de ser degolado por Herodes, então Jesus estava se referindo a João Batista. Jesus pergunta, quem dizem os homens que eu sou? Lá em Cesareia de Filipe. Eles respondem, uns dizem que é João Batista, Jeremias, ou algum dos profetas. Se Jesus poderia ser algum dos profetas, só podia ser reencarnado. Então a Bíblia está repleta de passagens. Jesus diz lá no Evangelho de Lucas, desta geração se pedirá conta do sangue de todos os profetas. Que geração? Que ela estava no tempo dele, mas os profetas viveram ontem. Se eles iam pagar, ou será cobrado nesta, foram aqueles que colocaram Jeremias na cisterna, serraram Isaías, que Jesus estava vendo que estava encarnado no tempo dele. Vai e reconcilia-te com teu irmão, porque senão ele te entregará ao juiz, o juiz oficial de justiça, e ele te colocará em prisão. Prisão de quê? Da carne. E aí Jesus usa um verbo hebraico, o verbo pagar. Ele não usa o verbo reconciliar. Apressa-te, maer lechalem, que é o verbo pagar. Apressa-te em pagar. Porque segundo Jesus, qualquer coisa que você fizer a você, eu adquiri uma dívida. Apressa-te em pagar o que deves a teu irmão enquanto estás a caminho com ele. Porque se você não pagar, vai para a prisão. E Jesus diz, dali não subirás. Todo mundo diz sairás. Sim. Mas o verbo usado é o verbo lalot, que é subir. Dali não subirás até que tenha pago o último centavo. Então, segundo Jesus, quando você deve, você está embaixo. Pagou, você sobe. Dali não subirás enquanto não tiveres pago o último centavo, o ceitil, ou prutá, dê a moeda que você quiser dar. Mas essas são as informações de Jesus. Então ainda tem muitas outras passagens que nós podemos citar. E tem uma que essa é um capítulo no próximo livro que eu vou falar. Que é João 5, 28 e 29. Que é muito mal entendido. Até por pastores, por padres, por exegetas considerados qualificados, eles não sabem muitas vezes responder essa passagem, que é o que está lá em João 5, 28 e 29. Porque Daniel 12, 2 foi quem criou o princípio da ressurreição e da reencarnação. Que muita gente confunde. Sim. Ressurreição com reencarnação. Daniel diz assim, muitos dos que dormem no pó ressurgirão, ou se erguerão. Os que tiverem feito bem, irão para a vida eterna.
os que fizeram mal para a ignomínia eterna, ou para a tristeza, ou para... Aí ele cita, e Jesus já diz diferente. Vem a hora em que todos os que dormem, não é muitos, Jesus mostra todos os que dormem. Esses, os que dormem, segundo Jesus, despertarão. O verbo lacum em hebraico é acordar, despertar. Que é tanto que Jesus, no episódio de Talita, ele diz Talita, cumi, que em hebraico é o imperativo afirmativo usado no feminino. Se você diz para o homem, você diz cum, levante. Para a mulher, cumi. Daí porque Jesus diz Talita, cumi, levanta. Então muitos, segundo Jesus, despertarão. Uns para a vida eterna. E outros para... Aí vem a questão das traduções. A maioria dos tradutores coloca condenação. Os que fizeram bem para a vida eterna, os que fizeram mal para a condenação. Mas aí, a gente não pode esquecer que esse versículo tem uma coisa importantíssima. Jesus disse que vão para a vida eterna os que fizeram o bem. Portanto, para a nossa reflexão, não é a fé que salva, mas as práticas. O próprio Filho do Homem, segundo ele, foi justificado pelas suas obras. A cada um segundo suas obras. Então, primeiro há duas ressurreições. Se há duas ressurreições, não pode ir uma só encarnação. Automaticamente. Agora, o que acontece? A maioria traduz assim. Os que não acreditam na reencarnação, traduz dizendo assim. Os que fizeram bem vão para a vida eterna. E os que fizeram mal para a condenação. Mas eu fui no texto hebraico, no grego e no latim, e não encontrei nenhum a palavra condenação. Tem julgamento. Em hebraico tem ladim, para o julgamento. Em grego tem krisos, que é julgamento. E no latim tem iudice, que também é julgamento. Quando você coloca condenação, meu caro... Você julgou e condenou. Você já condenou o que é uma condenação e eterna. E há uma condenação eterna. E não é isso que está lá. O julgamento, de um julgamento, vem o quê? O balanço. Isso. E do balanço vem o quê? O ressarcimento, isso. O arrependimento, a oportunidade. Claro. Então eu chamo esse versículo de boa notícia. A boa notícia do próprio Jesus dizendo que quem fez o bem vai para a vida eterna, não precisa voltar mais. E aquele que fez o mal tem uma chance de passar pelo julgamento, recomeçar de onde falhou. O que é completamente diferente do que a gente encontra nas traduções bíblicas por aí. Hoje o tema, reencarnação na Bíblia. E o nosso querido convidado, Severino Celestino. Celestino, você escreveu um livro, né, analisando as traduções bíblicas. E nesse livro você faz referência à questão da reencarnação na Bíblia? Muitas. Essa obra eu levei aproximadamente 10 anos para fazer. 10 anos? Porque eu tive a curiosidade de pegar todos os textos bíblicos em que as pessoas utilizavam contra a doutrina espírita, usavam mal e com textos mal traduzidos. Então é um livro de estudo? É um livro de estudo, tem 114 referências bibliográficas. É um livro científico, hoje adotado na Universidade Federal da Paraíba, nos nossos cursos. E é um dos livros mais estudados por equipes no Brasil todo. É um livro científico, não é um livro de achismo. Eu chamo minha quarta tese, porque foi uma tese que eu levei 10 anos preparando. Então essa obra tem, só sobre reencarnação, tem 8 capítulos. 8. Começa do Gênesis, vai até o Apocalipse. Eu mostrando exatamente todos os textos, traduzido, eu coloco o texto em hebraico, traduzo literalmente, palavras por palavra, depois eu mostro as traduções das diversas bíblicas e embaixo a mais atual e a mais correta. E mostrando o porquê e de onde veio. Então é uma obra realmente que eu fiz com amor. Eu fiz para mim. Interessante, eu fiz essa obra para mim. E essa pesquisa eu fiz para mim. Mas antes de terminar, uma entidade disse, não vai ficar com você não, você precisa divulgar. Mas é lógico, compartilhar. Principalmente quem faz palestras, isso, principalmente quem... Porque você tem que colocar a candeia sobre o quê? Então não é uma obra de imposição. Não. Tem pessoas que não gostam de ler ela, porque mexe. Porque quando você fala de reencarnação, você fala de libertação. Sim. Porque a reencarnação, ela retira toda a hierarquia. Quem faz você ir para Deus é você mesmo. Aí alguns perguntam, e Jesus morreu na cruz para quê? Quer dizer que aquele sacrifício... Não. Jesus chamou a atenção do mundo para a injustiça humana, sim, para
o despotismo que estava acontecendo naquela época, e com sua morte, ele alertou as pessoas para buscarem a sua mensagem, que essa é a libertadora, que é o seu evangelho. As pessoas até esquecem que Jesus, o Cristo, é um termo hebraico que vem, Hamashia, que significa ungido. Então Jesus Cristo não pode ser uma palavra só, tem que ser Jesus ou Cristo, que ele foi o escolhido de Deus para deixar essa mensagem crística, libertadora, que é o seu evangelho. Porque ele mesmo diz, não é o que diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus. Então a reencarnação traz essa consciência para que você saiba que você constrói o seu caminho para Deus todos os dias. E nós espíritas temos Jesus assim como um ser até inatingível pela sua superioridade, pelo seu amor, pela a missão que ele deixou, como mensagem libertadora. Eu até às vezes eu pergunto, Jesus está nos seus lábios ou no seu coração? Por quê? Porque é ele que diz, não é o que diz Senhor, Senhor. Como diz o profeta Isaías, esse povo me tem nos lábios, mas não me tem no coração. Isaías 29:13. Então, é preciso que a gente tenha essa consciência que nós temos que construir nosso caminho para Deus. Já que você falou em caminho e falou em Jesus, eu gostaria de te perguntar novamente algum outro ponto importante na sua viagem à Palestina. Eu queria até aproveitar para chamar os nossos irmãos que queiram ir conosco, comigo e com o doutor Adão Nonato, para Israel, para conhecer desde o Egito até a Alta Galileia. Procurem a RW Turismo, vai estar aí na sua telinha, rwturismo@rwturismo.com.br, que você tem todas as informações necessárias. Olha, Delmar, em Israel eu estive em Jerusalém, no chamado Palácio de Antônia, onde a história dos evangelistas falam que Jesus foi açoitado. Sim. E foi um lugar que me mexeu muito comigo. É mesmo? Eu não conseguia conversar. As lágrimas não paravam de descer. Eu vi gritos, eu vi como se o chicote estivesse batendo, aquela coisa muito forte. Ainda impregnado, há uma telecinesia, ali presente, muito forte. Sim. Aliás, Israel como um todo mexe comigo. Quando eu saio de Israel, quase sempre eu saio com lágrimas nos olhos. Sim. Porque eu gostaria de estar ali. É como se fosse assim, minha terra é essa. Eu não deveria sair daqui. O avião decola ali em Tel Aviv e eu fico meio deprimido. Olha aí. E quando eu chego em Israel é como se eu estivesse chegando em casa. Jesus está presente ainda ali, mostrando que ele passou e não deixou de registrar a sua presença espiritual. Em tudo que você pega, nas coisas que você vê, naquela história muito viva. A gente às vezes esquece que Jesus era judeu, mas ele falou para um povo judeu, numa linguagem judaica, e é isso que a gente precisa entender, que mesmo nós cristãos, seguidores dele, a gente tem que passar, o ensinamento de Jesus tem que passar por um filtro do judaísmo. Porque sem judaísmo você não entende cristianismo. Essa é a grande dificuldade da maioria das pessoas. E nós ocidentais seguimos muitos princípios da teologia, vamos dizer assim, romana, que criou o antissemitismo, transformou Jesus num cristão, ainda criou o verbo judiar como sinônimo de coisa pejorativa. É verdade. Não é? Então são questões que a gente tem que analisar com... Eu costumo dizer, eu não quero um Jesus desfigurado para mim. Eu quero o Jesus que foi e que é. E é isso que eu busco todos os momentos da minha vida. Porque sem ele, nós não somos ninguém. Quem pode ser mais do que nós, como luz e caminho, do que Jesus? Quando ele diz, Ani Haderech, eu sou o caminho. Haemet, a verdade. E Haim, e a vida. O verbo hebraico ainda me transporta para dizer, eu estou no caminho, na verdade e nas vidas. E que ninguém vai ao Pai, não é senão por mim, porque senão Jesus estava tirando uma série de outras pessoas, de outra religião e de outras regiões, do caminho de Deus. Mas ele diz, ninguém vai ao Pai se não estiver ao meu lado, não tiver a mesma evolução que eu tenho. Ou seja, ninguém chega a Deus se não tiver a luz que eu estou transmitindo. Por isso que ele diz, eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Então, como luz, ele dá esse roteiro para que a gente chegue a Deus sem dificuldade. Agora, cada um tem que fazer a sua parte. E entender que você quer chegar a Deus, ame. Porque ele teve a coragem de até contrariando a própria Torá, que ele respeitava tanto,
que ele não contrariou, mas ele chamou de mandamento novo. Foi. Eis que eu vos deixo um mandamento novo. Por quê? Porque a Torá dizia assim, Levítico 19, 18. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo ama a ti mesmo. Sim. Mas Jesus diz assim, eu tenho um mandamento novo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como se fosse assim, a Torá mandou fazer e eu mostrei como se faz. Eu amei vocês realmente da forma, dizendo para vocês que o mandamento, porque o mandamento em hebraico é uma ordem. Eu deixo uma ordem para vocês. Ele não deixou um pedido. Deixou uma ordem. Por quê? Porque eu já mostrei como fazer. Eu mostrei, eu perdoei, eu não discriminei nem samaritano, não discriminei adúltera, não discriminei ninguém. Eu consolei, eu amei o errado, não amei o erro. Mas eu amei aquele que estava errado. Porque independente do erro que ele cometeu, ele é uma criatura divina e merece todo o respeito. Então a gente tem que aprender isso com Jesus, senão a gente não vai chegar a canto nenhum. É interessante você falando assim, porque quando eu amo ao próximo como a mim mesmo, eu me acomodo no nível de consciência que eu estou. Agora, quando eu tomo como referência, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, você sai de você e passa a fazer sintonia com o campo vibratório Exatamente, de Jesus. E aí sim, você se movimenta e aí é um estímulo para a transformação, não é? Venha após mim, após mim, ou seja, agarrei, ou seja, venha mostrando e realizando o que eu fiz. Não é siga-me passivamente, não. Esse siga-me, é siga-me fazendo o que eu fiz. Como ele também diz em outro ponto, que pediram para te perguntar, vós sois deuses com D minúsculo, fareis isso que eu faço e muito mais? Está numa passagem que ele se refere aos Salmos, porque ele diz, não vos admireis do que eu faço. Vocês poderão fazer o que eu faço e até muito mais do que eu. Vós sois deuses, mas não significa que nós somos Deus igual a Deus. Mas vocês com D minúsculo, vocês são capazes de fazer coisas que vocês mesmos desconhecem. A gente não pode pensar que nós somos Deus, seria uma pretensão absoluta. Sim. Mas há uma colocação de Jesus dizendo que nós temos capacidades desconhecidas. Ele ignora lá na tempestade, lá no mar da Galiléia, lá em Marcos 4, ele diz assim, depois que ele manda o mar se acalmar, o vento, porque é esse que até o mar e o vento o obedecem? Ele diz assim, mas vocês ainda não têm fé. Como diz assim, vocês estão comigo, vendo o que eu faço, e vocês não aprenderam nada ainda. Quer dizer, o que é que falta? Mas fé em hebraico não é crença. A palavra emuná, que se traduz como fé, vem de imune é exercício. Exercício do bem em favor do outro. Isso é fé. Então, daí porque o irmão de Jesus, Tiago, diz, de que me adianta eu dizer que eu tenho fé se eu não tenho obras? Porque a fé sem obras é morta. E a Jesus disse, o Filho do Homem foi justificado pelas suas obras. Está lá em João. Severino, Celestino, suas considerações finais, querido? Eu queria agradecer essa oportunidade ímpar da nossa vida, essa alegria, essa comum união, ou união comum, ou comunhão, de estar aqui com vocês, rodeado de pessoas tão carinhosas, tão receptivas, e dizer que isso é mais um presente de Jesus para nós. E que ele possa se estender aos lares daqueles que nos assistem, trazendo aos nossos corações a certeza da nossa libertação, do nosso reencontro com ele, buscando a verdade. Porque ele diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que ele fique com todos vocês. E até uma próxima oportunidade. Obrigada, Celestino. A reencarnação, como Severino Celestino mostra, não é ameaça. É promessa. Promessa de aprendizado, de reconciliação, de crescimento. É a mão estendida de Deus, dizendo: você errou, volte e tente de novo. Mas há um detalhe que muda tudo: o tempo não espera. Cada encarnação é única, com encontros e oportunidades que não se repetem da mesma forma. A chance de perdoar, amar, servir, pode não estar lá no próximo retorno. Jesus, no seu mandamento novo, não nos pediu apenas para amar como a nós mesmos, pediu para amar como Ele amou. E esse é o verdadeiro propósito de tantas voltas à Terra. Aprender a amar assim.
Quando você entender que cada vida é um degrau, vai parar de reclamar das provações e vai começar a usá-las como alavancas. Vai perceber que o julgamento não é condenação eterna, mas oportunidade de recomeçar. Então, diante dessa revelação, eu te pergunto: você vai viver como quem acredita que só tem uma vida ou como quem sabe que cada gesto ecoa na eternidade? Compartilhe esta mensagem com quem ainda acha que a Bíblia não fala de reencarnação. A verdade liberta, mas primeiro, ela desperta.